O petista Fernando Haddad foi novamente derrotado por Jair Bolsonaro. Depois de perder nas urnas do pleito presidencial de 2 anos atrás, agora o petista sofreu revés no âmbito do poder judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou na noite desta terça-feira a ação movida pela coligação encabeçada pelo PT contra a chapa Bolsonaro-Mourão. O TSE decidiu por unanimidade arquivar a ação movida pelo PT. Relator do caso, Og Fernandes, foi o primeiro a votar contra o pedido do Partido dos Trabalhadores e foi acompanhado pelos outros 6 ministros. Ao proferir seu voto, o relator da ação no TSE explicou que uma chapa eleita democraticamente só pode ser cassada quando há comprovação inequívoca da gravidade das condutas imputadas como ilegais. Não foi, contudo, o que ocorreu com a ação impetrada pelo PT, como avaliou o ministro Og Fernandes. O PT alegou que a chapa vitoriosa foi responsável por instalar de forma indevida e coordenada outdoors em 33 cidades espalhadas por 13 estados brasileiros durante o período pré-eleitoral de 2018. Ainda há outras 7 ações pendentes contra a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Tá então, né, Zé Maria? PT tentou criar um terceiro turno agora no Tribunal Superior Eleitoral, mas não deu certo, somou mais uma derrota. Ô, Vitor, a disputa continua. Eu vou explicar aqui. Existem 8 ações que ainda restam, né, contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Esta é uma delas, uma das 8. Nesta ação aí, aconteceu real, a história é real. Qual que é? Logo que a candidatura do presidente Jair Bolsonaro começou a ganhar corpo, pessoas no Brasil inteiro, movimentos assim independentes, começaram a colocar cartazes, isso é real, começaram a colocar cartazes de Bolsonaro em todos os lugares. Não era a campanha, mas pessoas independentes. E aí os adversários de Bolsonaro fotografaram e levaram, sabendo disso, que se tratava de propaganda ilegal. Era, porque não havia ainda uma campanha, não havia ainda um candidato, e não era uma peça de campanha, não era campanha antecipada. E aí o que aconteceu? Bolsonaro foi confirmado como candidato e a campanha continuou e esses outdoors pipocaram pelo Brasil inteiro. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, e isso é uma jurisprudência, só caça uma chapa se houver a comprovação de que as irregularidades praticadas interferiram no resultado final. Então, era preciso comprovar a irregularidade e comprovar que a irregularidade interferiu no resultado final da eleição. E o relator foi seguido pelo plenário, né, de que entendeu que não interferiu. E a defesa do presidente disse lá, e foi isso mesmo, que não tinha controle, não sabia quem estava colocando placa do presidente Jair Bolsonaro pelo país inteiro. Porque não era ninguém, cada bairro, cada cidade do interior, alguém lá cismava e colocava. Isso realmente aconteceu. A campanha do presidente Jair Bolsonaro foi meio assim. Então, esse processo acabou. Agora, o que eu fico muito admirado, e de forma negativa, é de que o país que tem uma justiça eleitoral, isso não é só do Brasil, mas poucos países têm, uma justiça só eleitoral, consuma 17 bilhões de reais, e que deixe acontecer isso. Quer dizer, o pleito foi lá atrás, 2016, e agora ainda se julga a impugnação da chapa, pelo amor de Deus. A justiça tinha que concluir isso no momento da posse. É por isso que existe o prazo. Eu não entendo essa demora, né? Nós estamos discutindo a campanha de 2018, uma campanha de 2018, e já estamos lá com 1 ano e meio de mandato, e agora vai discutir ali se suspende ou não. E, além disso, e esses outros processos? Dá a impressão de que o TSE quer manter isso aí nas mãos, um poder nas mãos, para a qualquer momento, se houver uma comoção, sei lá, uma fragilização do governo Jair Bolsonaro, sacar esses processos que estão lá e caçar a chapa. Se até 2 anos houver a cassação da chapa, aí haverá uma nova eleição, a eleição suplementar. Mas no caso aí de passados 2 anos, e isso deve acontecer, se houver a cassação, será uma eleição indireta no Congresso Nacional. Veja que perigo e que armadilha o Tribunal Superior Eleitoral está armando para o futuro.
Entre esses processos, o mais, vamos dizer assim, o mais importante, o mais polêmico, é o das fake news. Esse que é o processo que o TSE vai discutir. Ninguém sabe quando, né? Tá aí, Augusto. PT não se cansa de perder, perdeu mais uma. Tá, eu vou comentar isso aí. Eu queria comentar também as eleições municipais, tá? Isso Claro. é o que o Zé já explicou que está acontecendo nisso aqui. Eu acho que o PT jamais aceitou uma derrota eleitoral. O PT, em 1998, perdeu, o Lula perdeu para o Fernando Henrique no primeiro turno, uma derrota acachapante aí, e o Tarso Genro, em janeiro, né, dias depois da posse do Fernando Henrique, para o segundo mandato, ele já estava com o fora FHC. Então é fora todo mundo, fora Temer, fora Bolsonaro, fora FHC, todo mundo que não seja Lula, Dilma, algum nome ligado ao partido, eles querem botar para fora, não vão conseguir. Nem o Supremo vai dar bola para eles, nem o Supremo vai deixar que isso transite mais tempo, porque é tudo bobagem. Tudo bobagem, não é motivo para caçar a chapa de ninguém, muito menos para fazer uma eleição indireta. Isso aí não vai acontecer. Eu achei muito boa a confirmação das eleições municipais para este ano, porque eu pergunto o seguinte: haveria essa discussão em matéria de data se a eleição fosse presidencial? Não. Até o PT do Fique em Casa ia exigir, se fosse marcada para julho, eles iam exigir que fosse. Em julho, agora, meu Deus, um país. Tá, ainda estamos em luta contra a pandemia. Um país que não consegue organizar uma eleição com esses meses de diferença, com esses meses que faltam, aí pode deixar de se apresentar como uma nação. Não é. Alguém fala em adiar as eleições americanas? Não. Alguém fala em adiar as eleições bolivianas? Também não. Aqui no Brasil, é que eles fazem isso com as eleições municipais, porque essa história de menos Brasília e mais Brasil é da boca para fora. É conversa fiada. Eles subestimam as eleições municipais e acho que não tem nada de mais prorrogar o mandato dos prefeitos. E se eles estivessem esperando para se candidatar e fosse prorrogado o mandato do adversário? Aí eles não deixariam isso acontecer. É coisa que acontecia no regime militar, equivocadamente só piorou a vida das cidades. A eleição tem que ser feita este ano, sim. E se tem alguma cidade como foco como um dos centros, né, epicentros da pandemia, que se tome mais cuidado, apenas isso. Será que não conseguimos organizar isso aí? E mais, e as cidades que não têm um único caso, e são muitas no Brasil, de coronavírus, vão adiar o mandato do prefeito por causa das outras? Então, ainda bem que prevaleceu o bom senso. E os deputados, mais uma vez, têm essa chance, acredito que eles não vão chegar a tanto, de mostrar que eles não pensam no país, nem na próxima eleição, eles pensam no resultado da próxima eleição.